Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Amigos, estamos de volta. Este é o Tô na Pista, no canal Universo Equestre. Ao meu lado, uma veterinária que conheço há muito tempo, casada com um grande amigo meu, Júlio Cavaleiro. Ela também já esteve montando e agora uma veterinária terapia da performance. É isso, Isabela? É isso sim, Monzon. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de uma paixão, de uma descoberta na minha vida dos últimos anos. E é performance sim, porque a fisioterapia ela consegue entregar isso para os cavalos, além da própria e mais famosa reabilitação, é trazer ele de volta para o esporte. Uhum. Me diz uma coisa, eu sempre pergunto isso no início dos programas. Onde é que o cavalo te acha? Como é que você encontra isso que transformou na sua profissão e que eu sinto que você tem bastante paixão pelo que você faz? Acho que a veterinária, na maioria das vezes, ela vem com paixão e, na maioria das vezes, quando criança. A minha não foi diferente disso. Eu sempre amei animais, o cavalo ele veio como um deles, mas na infância era uma coisa... Eu era que via cachorrinho na rua, queria levar para casa, deixava meus pais doidos, tadinhos. Mas eu queria unir... Quando cheguei naquela fase de decidir o futuro, eu só conseguia pensar que eu precisava unir propósito com amor. Isso foi muito óbvio nessa fase de escolha. E a veterinária veio com obviedade. Eu amava aquilo, eu gostava daquilo. E teve uma cachorrinha minha que me levou para também nisso, porque ela ficou doente nessa fase de escolher uma profissão. E a veterinária aconteceu. Dentro da veterinária eu passeei um pouco, fiz estágio com Silvestre, né? Uma coisa meio Indiana Jones, eu achava o máximo. Mas eu realmente me encontrei no estágio com o cavalo, onde eu vi um animal tão grande que a gente associa o tamanho com brutalidade e você vê que não é nada disso. Ao contrário, é docilidade. Ao contrário. É docilidade, é fragilidade em muitas situações, é docilidade, é respeito. Hoje eu comentei até mais cedo que eu falei assim, o seu cavalo já me reconhece, porque a gente começa com cabresto, meio assim, as sessões vão passando, a gente já está às vezes sem um cabresto na baia, aceitando o cavalo, vendo o que você está fazendo. E me traz hoje muita conexão. Sou muito agradecida por essa escolha no momento tão jovem, né? Porque a gente escolhe profissão bem jovem. Tá. Como é que a veterinária te levou a ser R2, é isso? Veterinária do Exército? Como é que surge essa oportunidade? Foi um caminho, assim. Nos últimos anos, a veterinária de equinos já era muito mais óbvio. Eu me apaixonei num estágio com cirurgia no Horse Center, aqui no Rio. Foi um estágio, para mim, que foi um grande divisor de águas. Lá na Serra. No Cebolinha, na Serra. Foi um estágio, eu estava no meio da faculdade, teve uma greve, né? Eu fiz faculdade pública, então teve uma greve, não tinha o que fazer. Eu falei, vou fazer estágio. Eu passei 2 meses lá. Passei 2 meses nesse intensivo de cirurgia, aquele rebuliço de hospital. Ali, para mim, foi a certeza. E isso me levou a focar nisso no pós-faculdade, me levou para a Unesp de Botucatu para fazer residência com cirurgia de grandes animais. Que legal, na Unesp? Na Unesp, já em Botucatu, morei lá, fiquei lá 2 anos e foi assim... Um novo mundo, de verdade. Eu falei, ok, agora eu sou veterinária de cavalo. Eu falo que a Rural me ensinou o que é veterinária, mas a Unesp... A Rural aqui no Rio. Tá. Me ensinou o que é a veterinária, mas quem me ensinou a ser veterinária de cavalo foi a residência. Foi a Unesp de Botucatu, porque a gente vive aquela intensividade de acontecimentos, de emergência, animal internado, e a gente já formado, a gente tem aquela responsabilidade plena sobre as circunstâncias. Dá um pouquinho de informação pra gente. Lá na Unesp vocês recebem cavalos praticamente qualquer hora do dia. Ritmo hospitalar. Ritmo emergência. Cirurgia. Eles não recebem à noite, tem uma restrição. Só que se os animais passarem mal e tiverem noturno, a gente faz o noturno. Então tinha uma limitação ali de horário de recebimento, mas recebia todos os dias até as 18 horas. Certo. Então eu atendi touro de rodeio, atendi cabrinhas fraturadas, cabrinhas assim, de botar no colinho. Eu atendi... E o forte mesmo era cavalo, mas tiveram esses momentos assim que eu fiquei, meu Deus, ele tem 1,2 kg. E eu preciso fazer um curativo aqui nessa pata. Eu achei
foram momentos assim que eu guardo com muito carinho. Te dá uma magnitude da profissão que eu acho que a graduação a gente não tem muito. Sim, sem dúvida. E quando eu saí de lá também, porque eu já estava com meu marido, então o Exército ele também era um jeito de eu retornar para o Rio de Janeiro com um caminho profissional. Então eu já voltei para o Rio de Janeiro para ser temporária militar no Exército e... Foi para o Regimento Andrade Neves? Já vim para o Regimento Andrade Neves. Maravilha. Lá começa a lembrar de você. Provavelmente acho que foi ali que a gente se conheceu, naquele início ali. E era muito diferente, porque eu saio de um hospital e venho para uma unidade militar, onde o cavalo ali, ele é serviço, ele é servir, ele tem as funções militares envolvidas. E querendo ou não, quando a gente está dentro de um hospital, a gente tá muito daquele SOS de resolução. Certo. Não tem muito um raciocínio que hoje eu carrego de retornar ele, de ser gradual. Você vive no ritmo do SOS, sabe? Sim. Tipo, é viver ou morrer o tempo inteiro, basicamente isso. E quando tá bom, é alta. Então, a gente nem acompanha por muito tempo nenhum paciente. Eu coloquei, assim, umas fotos de uns pacientes que foram muito especiais pra mim, pra gente colocar aqui hoje, que foram pacientes que acabaram ficando mais, porque tiveram mais problemas. E aí, a gente acaba criando um vínculo muito maior. E aí, quando eu venho pro EB, eu já entro num ritmo que é muito diferente. O operacional é muito real, até pra gente, né? Sim. Porque você tem que correr, fazer barra, o seu corpo tem que também estar de acordo. Estar em dia. Isso foi um baita tapa, porque eu percebi que não estava. Mesmo eu sendo muito nova, não estava. Eu precisava correr atrás, inclusive, dos anos que eu fiz. Ignorei um pouquinho. Só estudou Eu só estudei e ignorei um pouquinho a alimentação, a academia. Então, foi até um momento muito de eu olhar para mim também, pensar que também se eu não tivesse saudável, eu precisaria estar para conseguir também cuidar. E abriu muito a minha cabeça para entender o meio. Eu não falei aqui, mas antes disso, antes de eu passar na residência, eu tive um gap de 1 ano. E esse ano eu trabalhei aqui na Hípica. Com quem? Com a Laura e com a Nina. Ah, que espetáculo. E eu falo que elas foram, assim, me mostraram um cavalo de esporte de verdade, porque com clientes importantes e a gente o dia inteiro aqui, elas foram importantes demais, porque eu deixei muito claro que eu queria muito a residência. Certo. Então, no horário que a gente não tinha nada, eu estava estudando e elas sabiam que eu estava ali estudando, porque eu queria a residência. E foi imprescindível, porque eu tive experiência e tempo de estudo para passar na residência. Certo. Então, quando eu volto para o Rio, eu tenho uma visão somada, né? Levo a parte militar. Eu acho que em pouco tempo eu consegui diversas experiências. Foi isso. Em 4 anos eu tinha experiências em ambientes muito diferentes, com raças diferentes. Certo. Hoje eu trabalho muito mais com o BH, mas também trabalho com marchador aqui no Rio. Mas, por exemplo, na residência eu só tinha basicamente quarto de milha. Porque é o que tem no interior de São Paulo, né? Então, aí já no Exército a gente trabalha com os cavalos de polo também. Eu nunca tinha visto um jogo de polo até entrar no Exército, acompanhei alguns. E as demandas terapêuticas são bem diferentes, o esporte com certeza. diferente. Os esforços são outros, as lesões são bem diferenciadas. Exatamente. E aí o Exército, ele foi eu acho que foi um assento, porque eu sentei, falei, ok, agora de fato sou profissional responsável por mim, pelos meus atos, e o que eu quero fazer aqui, né? O que eu vou fazer de diferente? E o que aconteceu no EB, que você sabe muito bem, foi que uma coisa que aconteceu, que sempre aconteceu ao longo dessa história toda, é que eu montava. Sempre gostei de montar. Nunca fui grandes provas nem nada, mas era uma coisa que me fazia muito bem mentalmente. Essa conexão. E aí, até para sentir de cima também. Tem uma diferença também. Total. Quando você olha de cima, às vezes eu comecei a reparar, inclusive, atrofias musculares de cervical. Você de cima, você vê. Exato. Hoje eu peço para o cavaleiro tirar uma foto do pescoço do cavalo de cima, para olhar a lateralidade. Então, te dá uma visão diferente também da sua profissão. Sem dúvida. E no Exército isso era uma facilidade, uma gostosa facilidade. A gente podia montar. E aconteceu uma fatalidade que eu montando, brincando, me divertindo, eu caí e fraturei a coluna. E aí que sim, o negócio foi um susto, assim. A gente vai acabar de contar isso já já. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Vamos conhecer mais algum daqueles que nos apoiam para trazer tanta informação de qualidade para vocês. É rapidinho, a gente volta já. Tô na pista, tô te esperando. Em 2025, o Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo 2º ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência.
O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aken. Falei com vocês que era rapidinho, estou na pista de volta com Isabela Dosek. Isabela, como é que foi essa história da recuperação desse teu tombo? Então, aí aconteceu o acidente. Eu fraturei a coluna, foi lombar, foi sacral fraturada. A gente nunca está preparado para sofrer uma queda, uma fratura e uma limitação. A gente está sempre cheio de planos a pequeno e longo prazo. E a vida veio e deu uma pisadona no freio, né? Foi difícil lidar com as limitações, porque foram 30 dias deitada praticamente. Eu só realmente me sentia rígida e pronta lá para 120 dias, 90 de fratura. Com 60 dias o médico já tirou meus remédios todos e vai viver com a dipirona, o que para mim foi assim assustador. Doía muito. Ainda doía e eu falava assim, gente, mas a gente não está preparado para sentir dor. Sim. Nem para quando a gente não está sentindo e sentir uma fisgada, que a fratura de vez em quando ela dava isso. E eu fiquei nessa dipirona apavorada, intensifiquei mais ainda a fisioterapia. Eu já comecei a perceber que depois da fisio eu me sentia tão melhor. E aí eu comecei, ok, vou fazer fisio todos os dias. Vou todo dia para fisioterapia, vamos acrescentar mais coisa, porque se eu não tenho mais remédio, eu preciso de outros meios de chegar a um conforto, analgesia. E aí entrou não só a acupuntura, com a eletroacupuntura, que era sensacional, relaxante. Já fiz bastante. Eu falo que tem certas coisas que só quando você faz, você vai de fato entender a entrega, parece que o agradecimento que seu corpo faz. Exato. Eu, no caso, não foi fratura, eu tive hérnias de disco, mas entre que dói sacro muito. L5, L4, L3 e L2. Eu tinha 4 níveis de gracinha doendo. Um puxava cada um femoral, puxando uma coisa. Puxava a coisa, outro puxava o lado. Não é mole. Não é fácil. E você se sente limitado de fazer coisas simples. Eu falei, eu me sentia limitada de pegar o meu sapato no chão para calçar. Era nesse nível. Sapato no chão, não chegava nem perto. Não tá nem chegando nele. Não pegava a joelheira. Pedir para as pessoas calçarem seu sapato, né? É uma coisa... é terrível. É terrível. E daí, quando eu percebi que no início sem o remédio foi muito complicado, intensifiquei fisioterapia e aí entrou de fato as integrativas, que foram a acupuntura, a quiropraxia, fiz ozônio. E a melhora foi muito evidente. E eu entrego muito a melhora para as integrativas porque eu antes tinha fisioterapia e remédio. Agora eu só tirei o remédio e coloquei mais coisa. Então eu percebo que eu realmente não misturei muito as coisas, me deu muito mais certeza do que estava me entregando o conforto. O resultado. E aquilo ali, eu em casa, né, eu ficava pensando, gente, se eu tô tendo tudo isso, meus pacientes precisam ter isso. Teus pacientes cavalos. Meus cavalos precisam ter isso. E assim, eu como cirurgiã, já operando, funcional, ficava assim, gente, eu posso fazer tão mais por uma cicatriz de cirurgia de cólica, que hoje é uma realidade. Eu pego pós-cirúrgico de cólica para ajudar a cicatrizar, evitar a recidiva e entregar o cavalo melhor. Depois, que é o sonho. A gente opera a cólica, reza para sobreviver. E depois a gente reza para ter um cavalo funcional. Sim, que ele não tenha uma... Para você não, de fato, perder o cavalo, não de vida, mas para o esporte. Com certeza. Então, isso para mim foi um baita gap como cirurgiã. As cirurgias ortopédicas também, que tinham muito edema, muita dor, e eu via o resultado e falava, gente, tem tudo a ver, como que não tem? Na época, o tempo livre, né, lá fraturada, pesquisei muito, vou procurar artigo, não tinha. Inclusive, hoje, tem muito pouco ainda, tá? Então, aquilo foi eu falo que foi um start. Deus usou um problema para me traçar outro caminho, para me dar um outro caminho profissional. E, de certa forma, eu me sentia satisfeita com cirurgiã, etc. E me pareceu, eu sou dessas, né, um desafio. Um desafio. E fazia sentido, inclusive, trabalhar as duas coisas juntas, naquele momento, dentro do Exército. Eu posso operar e posso fazer um pós-cirúrgico. E dentro do Exército, por muito tempo, eu estava fazendo com os meus equipamentos. Eu fui comprando equipamentos
equipamento e fazia lá, nos cavalos que a gente tinha de rotina no tempo extra que eu tinha. Então, a acupuntura, meus primeiros pacientes foram dentro do exército. E por aí foi indo. Até que chegou um momento que eu tinha uma vida dupla, que eu falo. Porque eu atendia a rotina do exército, escala de serviço. E fora do horário, E fora um do monte de horário. cliente. Eu tinha cliente para atender O dentro boca a de boca prova. começou a te levar para vários lugares, para várias raças, para vários clubes. Exatamente. E resultado, né? Que o cara fala assim, nossa, eu fiz e melhorei. Melhorou meu tempo, melhorou amplitude. E a gente, querendo ou não, o nosso esporte, o hipismo, ele facilita um pouco isso, porque geralmente o meu cliente é quem monta o cavalo. Ele te dá a resposta. Ele me dá o feedback, ele me O fala a cavalo não demanda. fala, ele dá. Exatamente. Hoje, quando a gente trabalha com marchador, o dono é um, o gerente é outro. Isso dificulta um pouco, muitas vezes, a gente ser mais assertivo, pensando muito em performance, né? Claro. No micro, no detalhe. Na reabilitação, não. A gente tem ali a lesão e vai trabalhar em cima da lesão. E do que vier junto E é com você ela. mesma que avalia, mas do cavaleiro você tem que ter respostas. O resultado é melhor. Exato. Ah, dá pra trabalhar sem nem ver a pessoa? Dá. Mas é mais difícil, demora mais pra entregar um resultado. Aqui, na nossa rotina aqui, a gente tá no meio de uma prova. Qual que é a rotina? Montou? E aí, tá bem hoje? O que você achou? Ah, não, dá pra a gente trabalhar melhor esse pé, isso aqui, a cervical pode trabalhar assim. E no decorrer dessa evolução, quando eu consegui perceber que eu tava com uma vida dupla e que eu não precisava mais e que fazia muito mais sentido pra minha trajetória naquele momento, a fisioterapia, as integrativas. E aí eu fiz essa migração, virada essa de chave. mudança. Meus pais e minha família foram imprescindíveis para me darem essa força mental, inclusive, né? Porque eu tinha um concurso que eu desisti dele. Ah, era temporário? Era. Mas eu tinha 8 anos, eu saí com 3. Certo. Então, eu sempre falo, que minha mãe falou, sempre foi temporário. Mais ou menos. Você Sempre ainda foi tinha mais de dobro. mas sempre foi temporário no sentido que um dia teria um fim. Isso. E esse fim eu poderia decidir quando. E quando se tornou óbvio, foi uma transição que eu falo que eu chorei no dia que eu assinei a minha baixa, eu chorei, mas eu não chorei porque eu tava triste. Eu chorei e falei, cara, agora vem um novo capítulo da minha vida. E foi a vida que me fez esse capítulo. Que empreender. Agora vem o segundo história. E com todos os desafios de você ser autônoma, do fundo mesmo, eu nunca tinha sido eu por eu. A doutora Isabela Dosek, que vem, que fala. Então, me ensinou muito sobre... me ensina, inclusive, né? Porque a gente está em constantes desafios e evoluções. Mas o primeiro ano foi muito assustador e depois as coisas mais difíceis foram se tornando simples. Sim. E a gente vai melhorando no decorrer do tempo e eu não parei. E aí esse não parar me fez chegar no momento que eu falei assim, acho que eu já fiz todos os cursos aqui que eu gostaria. Então eu preciso e eu quero mais. Eu quero mais. O que vai ser mais? Aí O que faltava para você na tua cabeça? Qual era... Eu queria, hoje, o que eu gosto muito, eu queria reabilitar, porque hoje os cursos, eles falam muito dos aparelhos. Ok. Os aparelhos. Eu vou comprar um laser, eu vou comprar... Ok. Mas, além disso, vem a parte de cinesioterapia. Exercício. Que as pessoas tendem a achar que é montar no cavalo e ir. Mas antes da gente liberar um cavalo para isso, tem que ter antes. E é um gap de formação no Brasil que a gente ainda tem. Certo. Que é a gente já ter um exercício passivo, que a gente fala, dentro da baia, a gente trabalhar o equilíbrio dentro da baia. Então, aquele conceito já um pouco arcaico de você pegar um cavalo de tendinite e trancar ele 30 dias numa baia, Isso faz mais. não é mais isso. E não é mais isso não só no ortopédico, é nisso também no processo de reabilitação. Certo. E no Brasil eu não encontrava esse tipo de conexão. Era uma pessoa que era um treinador me ensinando exercício, ou era um veterinário falando, faz o laser, depois você faz, e nesse momento vai bem. Tal coisa. Cadê isso? Que é o que hoje eu realmente enxergo que é o processo de reabilitação. Se você pegar o conceito propriamente dito, que é eu pegar um problema e entregar resolvido. Ou muito melhor, porque tem coisa que não tem solução mesmo, Sim. assim. Mas tem melhora, tem bem-estar, tem qualidade de vida e tudo isso pode ser trabalhado em cima com esses objetivos. E até uma forma de você estabelecer limites e dizendo até aqui ele vai estar bem. Isso. Se você quiser, você vai ter ele por 10 anos. É isso. Se você ultrapassar isso, você vai ter ele por 1 ano e acabou. E acabou. E chegar nesse limiar. E até trabalhar progressividade. Certo. Que quando eu consigo esse ambiente confortável, hoje vamos fazer 15 de passo, amanhã vai ser 20, depois a gente vai colocar uma varinha no chão, que pra gente do hipismo é óbvio, mas é super proprioceptivo, para equilíbrio, Claro. para coluna. Já tem trabalho falando de musculatura da coluna fortalecida por
vara no chão. Que a gente coloca para criança. A gente vê criança fazendo para melhorar o equilíbrio, mas no fim das contas o cavalo também é beneficiado. Então, quando eu percebi que os aparelhos, e eu já entendia dessas tecnologias, isso já era rotina, eu precisava do a mais, foi quando eu falei assim, esse a mais não tem aqui, eu vou começar a buscar. Eu vou começar a procurar. Daí veio uma certificação internacional que, inclusive, me habilitaria e me habilitou para trabalhar fora do país com fisioterapia. Na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Show. E aí, junto com a formação, eu consegui conhecer também um centro de reabilitação. Então, virou meio que uma viagem dupla, né? Tinham 2 objetivos, que viraram 3, porque eu dei um pulinho na Disney. E tirei 4 Chegou dias. a ver os Tennessee Walkers, aqueles cavalos que levantam demais a mão, aquela... Demais, uma lindo. cultura. É lindo mais ou menos. Isso, Não, veterinariamente não é fácil, não, e treinador, né? Lindo de ver. Por Exato. trás o negócio é diferente. E aí eu vi diversas raças dentro dos centros de treinamento, vi uma rotina de internação de reabilitação, que foi uma coisa que eu fiquei, assim, impressionada, que eu acho que talvez, quem sabe, a gente no Brasil não consegue isso no decorrer do tempo, chegar lá. Um dia, assim, a gente até tem no Brasil alguns centros, mas nem perto do que eles têm em todos os lugares, sabe? Se você pesquisar, a maioria dos estados já tem esses grandes centros. E o que me chamou muita atenção também é que os centros não são só de reabilitação, eles são de treinamento. Ok. Então, assim, o seu cavalo está com uma atrofia muscular por causa de uma lesão que teve, você pode levar ele lá para fazer um treinamento específico para aquilo. Você vai lá e monta no centro também. Orientado por eles, com evolução. Com evolução focada. E fazia todo sentido. Eu estava pensando em exercício e lá eles trabalham exatamente não só a fase inicial da reabilitação com os aparelhos, mas também com a entrega final, que é um animal 100%, muito mais rígido do que... Um animal que nunca se lesionou já tem defeitos de simetria. Ele naturalmente tem. A gente tem que estar sempre buscando a retidão no trabalho. Então, aqueles que se dedicam realmente à equitação se focam nesse trabalho. No momento que você tem um cavalo que vem de uma lesão, vai complicando a vida esportiva do cavalo. Então, às vezes, o próprio cavaleiro se adapta a uma deficiência do cavalo e não nota que ele precisa evoluir para sair daquele estágio. E os problemas começam a acontecer sem você, cavaleiro, identificar muito bem. É fundamental o veterinário nessa hora para dizer, olha... mas é isso. Temos que... trabalhar isso, melhorar aquilo. Isso vira muito o que eu chamo de micro, porque ele tá mancando? Não. Ele faz a prova? Faz. Mas tem alguma coisa ali que pode ser trabalhado, que pode melhorar. Que está limitando a sua capacidade física. Que está limitando o mais, que é o que a gente busca, a evolução do cavaleiro e do cavalo, né? Então, eu queria essa união envolvendo a performance e envolvendo também o processo inicial de reabilitação. A Maison do Cavalier Equipamentos para Equitação atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. E aí a certificação na universidade me entregou isso. Eu tive muitas aulas online em inglês, que no início o perrengue foi ficar fluente, porque todo mundo faz um cursinho, mas assistir mais de 100 horas online de aula. E principalmente com dados muito técnicos, explicações com termos muito rápidas, técnicos, exatamente. E alguém do Tennessee que também não fala inglês. Eles falam muito rápido. Não é fácil. Exatamente. Então, ainda teve esse iniciozinho aí que o inglês teve que ser super intensificado. E assim, eu continuei trabalhando. Então, o inglês era 6 da manhã, 9 da noite, todo dia e dando conta. E assim, quando eu encontrei isso, esse exercício, mais a reabilitação, eu falei, agora me dá o problema porque eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro e eu vou conseguir entregar muito mais do que eu entregava antes. E de lá pra cá, já tem 1 ano e pouco que eu fui pro Tennessee, foi uma crescente absurda. Não só de profissional, mas técnico. Hoje meu cérebro faz raciocínios que eu sei que a maioria não faz. Eu lancei até alguns projetos de ensino envolvendo isso. Certo. Porque eu percebo que existe essa dificuldade de associação. Você acabou de falar pra mim, o cavalo trabalhando tem... As pessoas não sabem ver o cavalo trabalhando. As pessoas que eu digo, alguns veterinários. Sim. A gente precisa olhar ali e falar ali... Que vai
palpar para sentir calor, dor, local. Você associar as duas alguma coisas. coisa, mas não o que ele está fazendo e como ele se defende dessa dor. Daquilo, exatamente. Não é? E aí você associa o que todo mundo faz, que é o exame físico, a termografia. Isso. Excelente, hoje em dia muito mais presente no hipismo. No intuito de bem-estar também, mas também como rastreamento. Claro. Então você pega... Do princípio da lesão. Do princípio, do início. Antes do animal mancado, ele ter aquele tendão imenso porque rompeu fibra, acredite, tem aumento de temperatura. Claro, sem dúvida. Então, acrescentar isso no processo de reabilitação e também no rastreamento. E esse último ano, esse último ano e pouco, ele foi, assim, magnífico e gigantesco, porque me deu muito também segurança. Certo. De falar, tô vendo, é isso, peraí, vou fazer isso. E eu falo que eu sou uma grande caixinha de terapia. Por quê? Porque eu formei em quiropraxia, eu formei em acupuntura. Eu sou cirurgiã, a gente nunca deixa de ser. O título é esse, inclusive, da residência. Ok. Então, eu passei muitos anos na clínica também. Me deixou transicionar para a reabilitação com uma boa base do básico, né? Da clínica, E da uma rotina. das coisas fundamentais desta fase de recuperação em qualquer atleta é como ele se alimenta. A forma correta de... olha, isso é muito em alta, né, Monzon? Isso é muito. Porque a coisa que a gente mais vê... São os erros de manejo, né? Exato. Os manejos complicados, espremidos, muita ração em pouco tempo do dia e muitas horas trancados, sem nenhuma ração, o que começa a dar gastrite, o que começa a dar problemas até de baixa de açúcares no sangue. Hoje em dia, todo mundo... Assim, a gente está estudando muito mais doenças metabólicas, inclusive, Exatamente. associada com fornecimento de alimentação. E o link principal a lesão, ela vai me chamar na lesão, mas se a gente conseguir trabalhar todo antes, isso não vai acontecer. Isa, por que tem a ver o processo de reabilitação com a alimentação? Tem tudo. Claro. Para a gente formar rigidez, formar músculo, a gente tem que estar bem nutrido. E aí vem o que eu vejo que assusta. Bem nutrido não é muito de tudo em pouco tempo. Ao contrário. Então você vê, e eu vejo muito isso, às vezes, assim, em lugares mais complicados, mas você vê um balde de 4 quilos de ração numa vez só no coxo do cavalo. Me dói aqui. Assim, a chance do problema é imensa, né? Meu Deus do céu. E não é não. A gente consegue citar diversos problemas. Certo. E eu falo que eu não quero reabilitar o seu cavalo, não. Eu quero que ele não tenha problema. Vamos trabalhar o micro, vamos trabalhar a saúde. Se eu tiver que reabilitar, ok, óbvio, vamos fazer. Mas já pararam para pensar sobre a medicina preventiva em cima disso? E a alimentação tem tudo a ver. Claro. Porque a gente espreme horário, a gente espreme quantidade, porque naquelas 12 horas que o cavalo está na baia à noite, ninguém pode ir lá. E aí? Né? E tem jeitos da gente fugir disso, claro. Né? Muitas maneiras. Muitas maneiras. Principalmente fornecer verde, fornecer feno à vontade a noite inteira. Ter a quantidade uma alimentação de problemas ali... que você evita, se o cavalo tiver onde ir buscar algum tipo de alimento, mastigar, digerir, assim, relaxar... O que eu observei muito é que as pessoas acham, mas se eu botar a comida e ele... Não... O cavalo, a maioria deles, eles se autolimitam. Sim. Então você eles frequenta... aprendem, se ele sabe que está ali. Você está ali, eu não preciso comer se eu não estou com fome, correndo, com pressa. Você melhora a mastigação. Então, assim, uma alimentação adequada não é que precisa sobrar muito, mas tem que ter um fornecimento que respeite até a própria autolimitação. A exceção vai ser os animais que têm algum tipo de distúrbio. E a gente sabe que tem, né? O animal que vai comer fezes e comer a parede, comer... Isso são situações extras. Claro. Mas na rotina eu enxergo também que... E eu acabo me metendo um pouquinho assim. Sim. Você me trouxe aí uma reabilitação para fazer, mas será que a gente não consegue trabalhar nisso aqui? Uma coisa que sempre vem de demanda sobre nutracêutico, suplementação. Suplementação demais não é benéfico, não. Um animal bem alimentado no básico, ele não precisa de 5 suplementos. Claro. E assim, suplementos não são coisas baratinhas, né? Não. Não são. E quando você suplementa e ele já tem, você está jogando dinheiro jogando fora. É isso aí. E às vezes até provocando algum tipo de desvio metabólico complicado. Por causa disso. Por excesso. Então, costumo muitas vezes ou frear os excessos ou acrescentar coisas que nutricionalmente fazem sentido para uma cicatrização. E dá certo, mas realmente uma coisa que eu olho sempre e pergunto, quando não é óbvio do lugar, como é que é a comida? Isso. Que horas come? É dado? Quanto come? Qual é a ração? Porque será que o animal precisa, parado, lesionado, comer a ração mais energética que tem? Claro que não. Não. E não pode comer a ração e logo em seguida o verde, que o verde vai empurrar a ração vai inteira empurrar pra tudo fora do junto, estômago, não vai absorver nada. E ela não vai conseguir absorver quase nada, que a ração é feita para o estômago, não para o intestino. Quando a gente consegue essa aberturinha, né? Quando a gente consegue, a gente observa
observa diferenças até comportamentais, né? Sem dúvida. A gente vê cavalos menos ansiosos, desesperados. Todo mundo já viu um cavalo 5 da manhã se batendo na baia pela alimentação. Esperando o tratador, exatamente. Porque Será ele está que- muito tempo sem comer. Quando foi essa última alimentação dele? Exatamente. Sempre que a gente conseguir juntar essa reabilitação com uma alimentação mais próximo do que deveria ser, com certeza o processo inteiro vai ser muito mais fácil, rápido, né? Porque time is money. Então, sem sombra de dúvida, o grau de importância é gigantesco. E tem que ser falado não só por mim, acho que muitas pessoas vão sentar aqui e vão trazer também Com certeza, isso. com certeza. Porque é uma informação... Cada vez mais pessoas trazem isso, mas eu vejo que cada vez mais os problemas continuam os mesmos. A de gente 20 precisa anos mais atrás. dosar excessos do que faltas, eu percebo. Hoje em dia, eu acho que o grande problema da manutenção dos cavalos, principalmente dentro dos grandes clubes, é a CLT. É porque você tem 7h20 do teu funcionário e você alimentar quer ele. resolver que você vai pegar um animal que ficou 20 milhões de anos aprendendo a mastigar 20 horas por dia, dormir 2h30, 3, não é? A comer durante 8 horas e ficar Exatamente isso. o resto do dia trancado, onde ele tinha que estar caminhando para o intestino dele funcionar. Exatamente. Né? E sem ração. Então você cria ansiedades, cria Distúrbios dificuldade. comportamentais também tem tudo a ver. Exatamente. Além das lesões em si, né, relacionada a isso, mas distúrbio comportamental é uma realidade e onde você vê que o manejo precisa melhorar, inclusive. É bem por aí. É bem por aí mesmo. Deixa um recado aí para quem está começando, principalmente quem gosta de veterinária, de grandes animais. Deixa. Eu acho que o amor me moveu até aqui, me move todos os dias. Quando a gente consegue adicionar amor, capacidade técnica, seu resultado vem. E junto com o resultado vem podcasts com pessoas que você admira, num canal super legal. Vem satisfação pessoal e profissional. Então, hoje eu vejo um animal na Europa que eu atendi e meu olho enche de lágrimas só de ver um vídeo. Então, eu acho que isso não tem preço. Mas o caminho para chegar até aqui, ele é diário. Ele é cheio de sonhos e realizações e, para isso, planejamento. Planejamento, sem sombra de dúvida. Para chegar onde quer, né? Gente, toda boa entrevista tem seu final. Isabela Dossek, uma querida amiga, extremamente apaixonada por aquilo que faz e, por isso mesmo, ao longo dessa trajetória dela, que é brilhante, ela conseguiu muito e ainda vai conseguir muito mais. Amém. Obrigada pelo convite, Monzon. Foi um prazer. Não, por isso, querida. Essa informação super importante para todo mundo que mexe com cavalo, principalmente cavalo de esporte, é fundamental. E você viu quantas vezes ela disse, eu corria atrás da informação, procurava e não encontrava. É exatamente isso que todo aquele que mexe no universo equestre tem que fazer. Tem que procurar e, se quiser, vai entrar em contato com a Isabela aqui. Ela vai deixar todos os contatos dela, você pode ter acesso tranquilamente a ela e sugar um pouquinho, pegar uma carona nessa inteligência como eu peguei aqui agora. Querida, muito obrigado. Foi um prazer, irmão. Abração no Júlio. Sucesso continuado, sucesso sempre, como eu costumo dizer. E esse eu Tô na Pista. Tô esperando você, hein? Quinta-feira que vem tem mais. E se você tem alguma coisa a comunicar a toda a galera que nos acompanha, todos aqueles que estão ligados com a gente, entre em contato através desse número. E não desliga já não. Acabando esse programa, você pode rever todos os outros programas. Nós já passamos de um ano. Mais de 55 entrevistas, sempre inéditas, toda quinta-feira. Aguardo você, Tô na Pista, Universo Equestre. Valeu, gente.